Eduardo sempre teve tudo que o dinheiro podia comprar. Suas mansões eram imensas, suas viagens luxuosas, e suas contas bancárias, praticamente infinitas. Porém, por trás de todo esse brilho, havia uma sombra que ele não conseguia ignorar. A esterilidade, um fardo que ele carregava em silêncio, impedia que ele deixasse um legado. Em seus momentos de solidão, Eduardo olhava para os vastos corredores de sua casa e sentia um vazio que nenhuma fortuna poderia preencher. Certo dia, ao visitar seu médico para um check-up de rotina, a notícia veio como um golpe inesperado: ele estava com uma doença terminal. A princípio, Eduardo tentou processar a informação como fazia com qualquer outro problema, com frieza e racionalidade. Mas, enquanto voltava para casa em seu carro de luxo, a realidade começou a se infiltrar em sua mente. Ele percebeu que o tempo, seu bem mais precioso, estava se esgotando rapidamente. Naquela noite, sozinho em seu quarto gigantesco, Eduardo encarou o que nunca havia admitido antes: toda a sua riqueza não significava nada. Ele tinha tudo, mas não tinha ninguém. Nenhuma família, nenhum herdeiro, ninguém para carregar seu nome. O peso da sua fortuna, que antes lhe dava uma sensação de poder e invencibilidade, agora o sufocava. Eduardo estava, pela primeira vez na vida, realmente assustado. Ele percebeu que, apesar de todos os seus bens materiais, ele nunca havia encontrado a verdadeira felicidade, nem o verdadeiro propósito de sua vida. E, enquanto o silêncio preenchia os espaços ao seu redor, Eduardo se perguntou: o que faria com o tempo que lhe restava? Aquela noite foi longa para Eduardo. Os pensamentos sobre o que havia feito com sua vida e o que ainda restava a fazer o mantiveram acordado. Mas, em meio à escuridão que o cercava, uma ideia começou a tomar forma. Eduardo não queria que sua fortuna simplesmente desaparecesse ou caísse nas mãos de pessoas que só se importavam com o dinheiro. Ele precisava encontrar alguém que realmente merecesse aquilo que ele construiu, alguém que entendesse que a verdadeira riqueza não estava no material, mas no caráter. Na manhã seguinte, ele acordou com uma clareza que há muito não sentia. Eduardo decidiu fazer algo que ninguém jamais esperaria de um homem como ele. Deixaria de lado sua vida de luxo e assumiria uma nova identidade, a de um mendigo. Ele trocaria seus ternos caros por roupas rasgadas e sujas, esconderia seu rosto atrás de uma barba desgrenhada e passaria a vagar pelas ruas, observando e testando as pessoas ao seu redor. Eduardo sabia que era uma decisão arriscada, talvez até louca, mas era o único caminho que fazia sentido para ele. Ele não queria simplesmente doar sua fortuna para uma instituição de caridade ou deixá-la para algum parente distante. Ele queria garantir que seu legado fosse para alguém com um coração puro, alguém que soubesse valorizar o que realmente importava na vida. Eduardo estava disposto a se despir de todas as suas posses e enfrentar as ruas com nada além de sua própria vontade e determinação. E assim, naquele momento, o milionário deu lugar ao homem comum, decidido a encontrar não apenas um herdeiro, mas um propósito que desse significado aos seus últimos dias. A primeira noite de Eduardo nas ruas foi um choque que nenhuma de suas experiências anteriores poderia ter preparado. O vento cortante da cidade parecia zombar de sua antiga vida de conforto. O asfalto frio substituiu o luxo dos lençóis de algodão egípcio, e o céu, com suas estrelas distantes, agora era o teto que cobria sua solidão. Ele se encostou em uma parede de concreto, sentindo a aspereza do mundo real pela primeira vez em muitos anos. Ao seu redor, as pessoas passavam apressadas, cada uma imersa em sua própria vida, em suas próprias preocupações. Eduardo, que antes era invisível apenas por escolha, agora era ignorado por completo. Um jovem casal passou por ele sem sequer um olhar, e um homem de terno desviou o caminho, como se sua presença fosse uma ameaça. Eduardo percebeu que, naquelas ruas, ele não era nada além de mais um rosto entre muitos, uma existência descartável. Com o passar das horas, a fome começou a apertar, um tipo de desconforto que ele não experimentava desde que se lembrava. Eduardo observava as poucas almas corajosas que ainda vagavam pela noite, tentando entender suas histórias, suas lutas. Cada rosto era uma lembrança do quanto ele estava distante de tudo aquilo, do quanto sua vida tinha sido isolada da realidade. Quando finalmente conseguiu fechar os olhos, o sono não trouxe descanso, mas sim pensamentos agitados.
Eduardo se deu conta de que aquela era apenas a primeira de muitas noites que teria que enfrentar. E, enquanto o frio se intensificava e a cidade mergulhava em um silêncio inquietante, ele percebeu que o verdadeiro desafio não seria apenas sobreviver às ruas, mas manter viva a determinação de sua busca. Uma busca que, naquela escuridão, parecia cada vez mais distante. À medida que os dias se transformavam em semanas, Eduardo mergulhou mais profundamente em sua nova realidade. Suas roupas, agora gastas e cheias de remendos, se misturavam com as cores opacas da cidade. Cada dia era uma luta constante contra a fome e o frio, mas, em vez de se deixar abater, ele focava naquilo que realmente importava, sua missão. Ele passava horas observando as pessoas, tentando distinguir os corações generosos entre a multidão indiferente. Eduardo passava pelas praças e pelas ruas movimentadas, os olhos atentos para qualquer sinal de bondade. Via os pequenos gestos, aqueles que para a maioria eram insignificantes, mas que para ele significavam um mundo. Um sorriso sincero, uma mão estendida, um gesto de compaixão, era isso que ele procurava. Em uma manhã especialmente fria, Eduardo se encontrou ao lado de um café. O aroma quente e acolhedor era um contraste gritante com a dureza da sua situação. Ele se encostou na parede do estabelecimento, observando o fluxo constante de clientes que entravam e saíam. Entre eles, ele notou uma mulher idosa que, com uma delicadeza incomum, ajudava uma senhora jovem com um bebê, segurando sua porta e oferecendo palavras gentis. Em outro dia, no meio de um agitado mercado, um vendedor ambulante dividiu um pedaço de pão com Eduardo, não por caridade, mas por um sentimento genuíno de empatia. Esses momentos eram raros, mas extremamente significativos para ele. Cada pequena demonstração de bondade o aproximava de seu objetivo, renovava sua esperança e alimentava sua determinação. Enquanto as semanas passavam, Eduardo começava a entender que encontrar o coração puro não seria uma tarefa simples. Muitas vezes, a dureza das pessoas parecia intransponível. No entanto, ele se agarrava à crença de que, em algum lugar, havia alguém digno de sua herança, alguém cuja bondade era genuína, não forçada, e que poderia realmente entender e valorizar o que ele tinha a oferecer. Mesmo em meio à solidão e ao sofrimento, a missão de Eduardo continuava a guiá-lo, com a promessa de um futuro onde a verdadeira riqueza não era apenas uma ilusão, mas uma realidade palpável. Era uma tarde cinzenta quando Eduardo se acomodou em um banco de praça, sua postura já cansada de semanas enfrentando a dureza das ruas. O parque estava relativamente vazio, um cenário de tranquilidade interrompido apenas pelo ocasional balançar das árvores e o som distante de conversas. Eduardo se abraçou em seu casaco surrado, esperando que a calma da praça fosse uma pausa bem-vinda de seu tormento diário. De repente, a calmaria foi quebrada pelo barulho de passos apressados. Um grupo de jovens, com roupas de marca e olhares arrogantes, aproximou-se em um tom desafiador. Eduardo os observou de relance, tentando ignorar a sensação de desconforto crescente. Eles estavam visivelmente entediados e procuravam por algo para se entreter. Quando um dos garotos o avistou, um sorriso cruel se formou em seu rosto. Sem aviso, o grupo cercou Eduardo. O líder do grupo, um jovem alto com uma atitude desdenhosa, começou a empurrar e zombar dele. As provocações se transformaram em agressões físicas, socos e chutes se tornaram o ritmo de um pesadelo que Eduardo não conseguia controlar. O medo e a dor tomaram conta dele, e ele se encolheu, tentando proteger o rosto e o corpo. No meio do caos, uma figura emergiu das sombras da praça. Pedro, um garoto de cabelos escuros e olhos determinados, correu para a cena com uma coragem impressionante. Sem hesitar, ele se jogou na frente de Eduardo, afastando os jovens com uma força inesperada para alguém da sua idade. Pedro estava tão determinado a proteger Eduardo que, mesmo diante dos ataques, seu olhar era firme e resoluto. O grupo, surpreso pela resistência, rapidamente se dispersou. Pedro se virou para Eduardo, respirando pesado e com um olhar que misturava preocupação e determinação. A expressão de Eduardo, até então marcada pela dor e pela desesperança, começou a suavizar-se. A presença de Pedro foi um farol de luz em meio à escuridão, e o ato de bravura do garoto deixou uma marca indelével na alma de Eduardo. Ali, na praça, em meio ao caos e à confusão, Eduardo experimentou uma sensação de gratidão que ele não sabia que precisava.
A coragem e a bondade de Pedro foram como um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, ainda havia esperança e humanidade. Após o tumulto da briga, a praça parecia ter voltado à normalidade, mas para Eduardo, o caos interno era palpável. Pedro, ainda ofegante e com o rosto suado pela adrenalina, permanecia ao lado de Eduardo. A tensão entre os dois era quase tangível, e o silêncio que os envolvia carregava um peso profundo. Eduardo se levantou, ainda atordoado, e observou Pedro com uma mistura de gratidão e confusão. O garoto, com seus olhos brilhando de determinação, parecia carregar uma carga emocional que Eduardo não conseguia entender completamente. Pedro se aproximou, e sua voz, que tremia levemente, quebrou o silêncio. Eu sempre soube que encontraria você um dia, disse ele, sua voz carregada de um misto de nervosismo e esperança. Eduardo, perplexo, olhou para Pedro com um olhar interrogativo. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, tentando entender o significado das palavras do garoto. Pedro respirou fundo e continuou, minha mãe, Lilia, sempre me falou sobre você. Ela guardou uma foto sua, e eu a vi muitas vezes. Eu conhecia seu rosto, sua expressão, e sempre sonhei em te encontrar. Pedro tirou do bolso um pequeno pedaço de papel amassado e o entregou a Eduardo. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo, de um homem que Eduardo reconheceu imediatamente como ele mesmo. Ao lado da foto havia uma nota, escrita à mão por Lilia, que mencionava o nome de Eduardo e o descrevia como um homem bondoso e digno. O impacto da foto e da nota foi esmagador para Eduardo. Ele viu a imagem de um passado distante, uma parte de sua vida que ele pensava ter deixado para trás. Minha mãe sempre me falou sobre você, Pedro continuou, com os olhos fixos em Eduardo. Ela me disse que você era meu pai. Ela guardou essa foto e me contou tudo sobre você, sobre como você era um homem bom que um dia talvez pudesse me encontrar. Eu sempre esperei por esse dia. Eduardo ficou em choque, a realidade de suas palavras reverberando em cada fibra de seu ser. O reconhecimento da foto e a descrição de Lilia trouxeram à tona uma verdade que ele havia enterrado há muito tempo. O garoto, que parecia ser apenas um herói momentâneo, estava agora revelando um vínculo profundo e inesperado. A revelação de Pedro não apenas confirmou uma parte de seu passado, mas também abriu uma nova perspectiva sobre seu futuro. Enquanto Eduardo olhava para a foto, sentiu um turbilhão de emoções, surpresa, alegria, e uma tristeza amarga pela perda de tempo com seu filho. Pedro, observando a reação de Eduardo, sabia que havia quebrado um segredo que mudaria suas vidas para sempre. O momento estava carregado de significado, e a conexão entre pai e filho estava prestes a redefinir o significado de família para ambos. Com a revelação de Pedro ainda ecoando em sua mente, Eduardo se encontrou imerso em um turbilhão de lembranças antigas, uma sequência de imagens e sentimentos que ele havia tentado esquecer ao longo dos anos. Enquanto observava a foto do garoto, uma sensação de confusão e compreensão começava a se formar, levando-o a revisitar um passado que parecia ter sido soterrado por uma vida de riqueza e sucesso. Eduardo se acomodou em um banco de parque, o frio da tarde tornando o ambiente ainda mais introspectivo. Fechou os olhos por um momento e tentou resgatar as memórias de uma época que, até então, parecia ter desaparecido sob o peso de suas conquistas e responsabilidades. Lilia, a mulher de quem se lembrava agora, não era uma presença passageira, mas alguém que havia deixado uma marca significativa em sua vida. O relacionamento com Lilia havia sido uma experiência de profundo impacto emocional. Naquela época, Eduardo ainda não era estéril, sua capacidade de ter filhos estava intacta e era uma realidade que ele não havia considerado em seu horizonte. O amor que compartilhavam era verdadeiro e intenso, uma conexão que transcendeu as barreiras de suas diferenças. Eles viviam momentos de alegria e esperança, construindo um vínculo que parecia promissor. Lilia, com sua vivacidade e espírito, trouxe uma energia nova e refrescante à vida de Eduardo. Eles passavam horas juntos, explorando a cidade, discutindo sonhos e planejando um futuro que parecia possível e cheio de promessas. A ideia de ter uma família, de criar algo juntos, estava constantemente presente em suas conversas, até que, inevitavelmente, as circunstâncias e as pressões da vida os separaram. O rompimento foi doloroso e abrupto, e Eduardo,
focado em sua carreira e no crescimento de sua fortuna, deixou de lado o que poderia ter sido um futuro diferente. Ele tinha vagamente lembranças de Lilia falando sobre um filho, mas na época, a vida o levou a ignorar essa parte de sua vida. A dor da separação e a pressão de suas responsabilidades o fizeram enterrar essas memórias profundas. Agora, ao olhar para a foto de Pedro e ouvir as palavras do garoto, a realidade do passado se desdobrava diante dele. Pedro, com suas características que refletiam as de Eduardo, era a prova viva de uma conexão que ele havia tentado esquecer. Eduardo se deu conta de que Pedro era o filho que Lili havia mencionado, o fragmento de um passado que ele havia perdido por causa de escolhas e circunstâncias da vida. Com essa nova compreensão, Eduardo sentiu uma mistura de arrependimento e esperança. A oportunidade de se reconectar com Pedro, de reparar o que havia sido perdido e de explorar um futuro com seu filho, parecia um caminho para redimir um passado que ele pensava ter deixado para trás. Em meio à confusão e à emoção, Eduardo se preparava para enfrentar o próximo passo em sua jornada, com Pedro agora como uma parte fundamental de sua vida e da sua busca por redenção. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a praça onde Eduardo e Pedro se encontravam. A tarde estava quase silenciosa, exceto pelo ocasional som das folhas secas sendo arrastadas pelo vento. Eduardo ainda segurava a foto antiga com uma mão trêmula, enquanto Pedro, de pé ao seu lado, observava com um misto de ansiedade e esperança. Pedro, sentindo o peso da revelação e o olhar curioso de Eduardo, decidiu compartilhar algo que ele havia guardado por muito tempo. Com um olhar intenso e voz firme, ele começou a falar sobre sua mãe, Lilia. Desde que eu era muito pequeno, Pedro começou, minha mãe sempre me contou sobre você. Ela nunca deixou de falar sobre você, mesmo quando a vida foi difícil. Eduardo olhou, surpreso e intrigado. O que ela dizia? Perguntou ele, o tom de sua voz revelando uma combinação de curiosidade e um desejo profundo de compreender o que Pedro estava prestes a revelar. Pedro respirou fundo, as palavras fluindo com a clareza de alguém que havia esperado muito tempo para expressá-las. Lilia sempre me descreveu você com detalhes muito específicos. Ela me contava sobre como você era um homem de sucesso, com um olhar que tinha um brilho especial quando falava sobre suas paixões. Ela me disse que você era alguém que se importava profundamente, mesmo que nunca tivesse mostrado isso para o mundo. Pedro continuou, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto falava. Ela guardou uma foto sua, uma daquelas que ela sempre mostrava para mim. Sempre que me sentia triste ou perdido, ela me mostrava a foto e me dizia que um dia eu encontraria você. Ela descreveu seu sorriso, seu jeito de andar, e até a maneira como você parecia olhar para o futuro com um certo brilho de esperança. Eduardo escutava em silêncio, a revelação de Pedro tocando uma parte profunda de seu coração. Cada palavra que o garoto falava parecia desenterrar uma camada de seu passado, revelando aspectos de sua vida que ele havia deixado para trás. A imagem de Lilia, com sua paixão e cuidado, moldava a maneira como Pedro via, e a conexão que eles compartilhavam estava se tornando cada vez mais clara. Minha mãe sempre me falou sobre você com tanto amor e esperança, Pedro continuou, com a voz embargada. Ela me disse que você era uma boa pessoa, um pai que, embora estivesse longe, sempre teve um lugar especial em nosso coração. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, ela me dizia que nunca deixássemos de acreditar que um dia encontraríamos você. Eduardo sentiu uma onda de emoções misturadas enquanto ouvia Pedro. Cada palavra parecia preencher as lacunas de sua própria vida, trazendo à tona um passado que ele pensava ter perdido para sempre. A descrição de Lilia, a memória que Pedro carregava, não apenas revelava a profundidade da relação deles, mas também acendia uma chama de esperança para o futuro que Eduardo estava começando a vislumbrar. Enquanto o sol se punha no horizonte, a conexão entre pai e filho parecia se fortalecer, e Eduardo percebeu que a história de Pedro era uma parte integral de seu próprio caminho para a redenção e a reconciliação. A jornada que eles estavam prestes a empreender juntos prometia ser uma nova e emocionante fase de suas vidas, marcada pela verdade e pelo amor que havia sobrevivido ao longo dos anos. Depois do impacto da revelação, Eduardo e Pedro sabiam que a próxima etapa era encontrar Lilia, a mulher que guardava as chaves de um passado há muito enterrado. A esperança e a tensão estavam palpáveis enquanto Eduardo dirigia até o endereço que Pedro havia fornecido.
O lugar era uma casa pequena e simples, um reflexo da vida que Lili havia levado após a separação. Eduardo estacionou o carro na frente da casa e se aproximou da porta com o coração acelerado. Pedro, ao seu lado, segurava a mão de Eduardo com uma mistura de nervosismo e antecipação. Eles trocaram um olhar, uma compreensão silenciosa sobre a importância daquele momento. Eduardo respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou suavemente no interior da casa. A porta se abriu e Lili apareceu, um pouco surpresa ao ver Eduardo, mas com um olhar que misturava reconhecimento e uma profunda carga emocional. Ela estava mais velha, claro, mas ainda carregava o mesmo brilho nos olhos que Eduardo lembrava. A expressão dela mudava rapidamente de surpresa para um reconhecimento profundo. Eduardo, Lilia começou, sua voz tremendo levemente. Eu não esperava vê-lo aqui. Eduardo, com o coração pesado e a mente repleta de perguntas, tentou encontrar as palavras certas. Lilia, eu preciso saber a verdade. Pedro disse que você sempre falou sobre mim para ele, e ele acredita que eu sou seu pai. Eu preciso entender se isso é verdade. Lilia respirou fundo e fez um gesto para que eles entrassem. O interior da casa estava acolhedor, com toques pessoais que refletiam o carinho e o esforço de uma vida dedicada a criar Pedro. Sentaram-se na sala de estar, e Eduardo se preparou para ouvir a confirmação que poderia mudar tudo. Lilia começou a falar com uma calma melancólica, relembrando o passado com um detalhe dolorosamente vívido. Eduardo, o que Pedro disse é verdade. Ele é seu filho. Quando nós nos separamos, eu estava grávida e, embora tenha sido uma situação difícil, eu sempre soube que ele era uma parte de você. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras afundassem em Eduardo. Naquela época, eu sabia que você estava envolvido em uma vida que não permitia muitas distrações. Eu também sabia que nós tínhamos uma chance muito pequena de manter nossa família junta. Então, eu mantive a esperança de que um dia você pudesse saber sobre Pedro, que pudesse saber que ele era seu filho. Lilia se levantou e foi até uma mesa de café onde pegou uma pequena caixa de lembranças. Dentro dela, havia uma coleção de fotos e papéis antigos, incluindo uma foto de Eduardo jovem, com uma nota escrita à mão que Lilia havia deixado para Pedro. Com lágrimas nos olhos, Lilia entregou a caixa a Eduardo. Eu sempre mantive essas lembranças para Pedro, para que um dia ele pudesse saber sobre você e, se tivesse sorte, encontrá-lo. Eduardo, com a caixa nas mãos e as emoções transbordando, olhou para Lilia. Ele sentiu um misto de alívio e tristeza, a realização de que Pedro realmente era seu filho se confirmava diante dele. A sensação de ter perdido tanto tempo e a esperança de um novo começo estavam entrelaçadas em seu coração. Enquanto as palavras de Lilia preenchiam o espaço ao seu redor, Eduardo começou a ver o futuro com uma nova perspectiva. A revelação de Pedro e a confirmação de Lilia não apenas reafirmavam o vínculo familiar, mas também ofereciam uma oportunidade de reconstruir o que havia sido perdido. O reencontro estava longe de ser apenas um momento de confirmação, era o começo de um novo capítulo, cheio de promessas e a chance de curar feridas antigas. Com Lilia ao seu lado e Pedro, agora mais próximo do que nunca, Eduardo se preparava para enfrentar o próximo passo de sua jornada, com a certeza de que o amor e a família eram um verdadeiro tesouro que ele havia buscado durante todo esse tempo. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu com nuances de laranja e rosa, Eduardo e Lilia encontravam-se na sala de estar da casa modesta de Lilia, um ambiente que agora parecia mais acolhedor do que nunca. O ar estava carregado com a intensidade do momento, e as palavras trocadas entre eles tinham um peso especial, carregado de sentimentos antigos e novas esperanças. Eduardo, ainda assimilando a revelação de Pedro, olhava para Lilia com um misto de nostalgia e apreensão. Lilia, depois de todos esses anos, ver você e Pedro agora, me faz refletir sobre tudo o que perdemos e o que ainda pode estar diante de nós, ele disse, com um tom que revelava a sinceridade e o desejo de reavaliar seu passado e seu futuro. Lilia, com os olhos brilhando e um sorriso suave, respondeu. Eu também sinto isso, Eduardo. Durante todos esses anos, nunca deixei de pensar em você, e Pedro sempre foi a ligação que me manteve esperançosa. Agora que você está aqui, sinto que talvez ainda haja uma chance para nós, para reconstruirmos o que tivemos.
O ambiente parecia mudar conforme falavam, com as paredes da sala de estar, antes silenciosas testemunhas do passado, agora ressoando com a promessa de um novo começo. A conversa entre eles fluía naturalmente, como se o tempo nunca tivesse passado. Riam ao recordar velhas memórias e se emocionavam ao compartilhar seus sentimentos mais profundos. Pedro, observando os pais, sentia uma mistura de alegria e alívio. Para ele, a reconciliação dos pais não era apenas uma resolução pessoal, mas também uma realização de um desejo profundo que ele carregava consigo. A ideia de ter sua família reunida era uma fonte de grande esperança e conforto. À medida que a noite avançava e as luzes se apagavam, Eduardo e Lili estavam sentados juntos no sofá, suas mãos entrelaçadas em um gesto de intimidade e renovação. As conversas não apenas tocavam o passado, mas também projetavam planos para o futuro. Eles discutiram como poderiam se apoiar mutuamente, reconstruir seu relacionamento e criar um ambiente positivo e amoroso para Pedro. Enquanto o luar entrava pela janela e iluminava o ambiente com uma luz suave, Eduardo e Lilia tomaram uma decisão que parecia inevitável. Decidiram recomeçar suas vidas juntos, com um entendimento renovado e uma visão clara de criar um futuro como família. Eles não estavam apenas revivendo um amor antigo, mas estavam se comprometendo a construir algo novo e duradouro. A reconciliação de Eduardo e Lilia não era apenas sobre o retorno a um relacionamento passado, mas sobre a criação de um novo capítulo, um baseado em compreensão, apoio e amor. Pedro estava no centro desse novo começo, e a promessa de um futuro juntos trouxe uma sensação de paz e esperança a todos os envolvidos. Com os corações cheios de expectativas e a determinação de fazer funcionar, Eduardo e Lilia se preparavam para enfrentar o próximo capítulo de suas vidas. Eles estavam prontos para construir uma nova realidade, uma que celebrava o amor redescoberto e a promessa de um futuro brilhante, unidos pela família que estavam começando a formar novamente. A noite tinha caído e a sala de estar estava suavemente iluminada pela luz tênue de uma lâmpada de mesa. O ambiente, agora mais tranquilo após a revelação e reconciliação entre Eduardo e Lilia, parecia estar à espera de uma nova camada de profundidade emocional. Lilia estava sentada em uma poltrona, com um olhar pensativo e uma expressão que carregava o peso de uma verdade ainda não revelada. Eduardo, sentado ao lado dela, sentia que havia finalmente encontrado uma base sólida para construir seu futuro. Contudo, havia algo no olhar de Lilia que sugeria que havia mais a ser compartilhado, um detalhe crucial que ainda permanecia nas sombras. A conversa havia fluído naturalmente sobre planos e sonhos, mas Eduardo sentiu uma necessidade crescente de entender completamente o passado de Pedro. Lilia respirou fundo, quebrando o silêncio com uma hesitação que fez Eduardo sentir um frio na espinha. Eduardo, há algo mais que eu preciso te contar, ela começou, sua voz carregada de uma mistura de nervosismo e tristeza. Quando você e eu nos separamos, eu não apenas tinha Pedro, mas também havia uma outra criança. Uma irmã gêmea de Pedro. Eduardo franziu a testa, surpreso e intrigado. Outra criança? Mas eu não sabia que havia uma irmã. Lilia assentiu, os olhos brilhando com uma emoção reprimida. Sim, Sofia. Ela nasceu junto com Pedro, mas devido a circunstâncias difíceis e ao fato de eu não conseguir cuidar de ambos sozinha, eu precisei entregá-la para adoção. Ela está vivendo em outro país com uma mãe adotiva. Eduardo sentiu o impacto das palavras como uma onda poderosa. O pensamento de que Pedro tinha uma irmã, uma parte vital de sua vida que havia sido separada, era quase demais para processar. Você nunca me contou sobre Sofia. Por que não? Naquele momento Lili explicou, sua voz cheia de dor, a situação era muito complicada. Eu estava lutando para criar Pedro e não conseguia encontrar uma solução adequada para Sofia. Eu queria dar a ela a melhor chance possível, então a coloquei para adoção, na esperança de que ela pudesse ter uma vida melhor. Eduardo se recostou na cadeira, suas emoções uma mistura tumultuada de surpresa, preocupação e um profundo sentimento de perda. Então, Sofia está em algum lugar, vivendo uma vida que eu nunca conheci. E agora? Lili olhou para Eduardo com uma determinação renovada. Sim, Sofia está em outro país, mas eu tenho informações sobre sua localização e a família adotiva dela.
Eu gostaria de buscar Sofia, trazer ela para perto de nós e reconstruir a família que fomos forçados a dividir. O silêncio que se seguiu foi carregado de ponderação e decisão. Eduardo, ainda processando a nova informação, percebeu que sua jornada estava longe de terminar. A ideia de encontrar Sofia, de reunir a família que estava fragmentada há tanto tempo, era uma missão que agora parecia essencial para ele. Enquanto Lilia compartilhava os detalhes finais sobre a localização de Sofia e a situação da adoção, Eduardo sentia uma determinação crescer dentro dele. Ele sabia que o caminho adiante seria desafiador, mas também compreendeu que havia uma nova oportunidade de criar uma família completa, uma chance de corrigir o passado e abraçar o futuro com esperança renovada. A revelação de Sofia trouxe uma nova camada de complexidade à vida de Eduardo e Lilia, mas também ofereceu uma visão clara de um futuro onde, finalmente, a família poderia ser reunida. Com a decisão de buscar Sofia, Eduardo e Lilia estavam prestes a iniciar uma nova etapa em sua jornada, um passo que poderia finalmente completar a família que haviam perdido e abrir um capítulo de cura e renovação para todos eles. A manhã estava começando com um brilho suave, e a casa de Lilia ainda estava envolta em um silêncio confortável, quebrado apenas pelo som ocasional de um pássaro cantarolando do lado de fora. Eduardo e Lilia estavam sentados à mesa da cozinha, as xícaras de café fumegante diante deles, mas o aroma do café parecia ofuscado pela gravidade da decisão que acabavam de tomar. Eduardo olhava fixamente para a mesa, o pensamento claramente distante, enquanto Lilia, com as mãos entrelaçadas ao redor da xícara, também estava imersa em seus próprios pensamentos. A revelação sobre Sofia ainda estava fresca, e a magnitude da decisão de buscar a filha de Lilia estava começando a se concretizar em suas mentes. Lilia, Eduardo começou, sua voz firme, mas carregada de emoção, eu sei que o caminho à frente não será fácil. Encontrar Sofia e trazê-la para perto de nós exigirá muito esforço, mas agora que sabemos onde ela está e o que precisamos fazer, acredito que não temos escolha. Devemos fazer isso. Lilia ergueu os olhos para Eduardo, um olhar de esperança misturado com ansiedade refletido em seu rosto. Eu sempre sonhei com o dia em que poderíamos reunir nossa família. Mesmo quando estava lutando para criar Pedro sozinha, o pensamento de Sofia me acompanhava. Nunca pensei que teríamos a chance de corrigi-lo, mas agora temos uma oportunidade. Eduardo assentiu, compreendendo a profundidade do desejo de Lilia. Nós temos a chance de completar a família que foi dividida por circunstâncias além de nosso controle. Se conseguirmos encontrar Sofia, se conseguirmos trazê-la para casa, isso será mais do que apenas uma reunião. Será a chance de finalmente curar as feridas do passado e construir uma nova vida juntos. A decisão estava tomada, e a determinação em seus olhares era palpável. Lilia começou a compartilhar os detalhes que tinha sobre a localização de Sofia e sua família adotiva. Cada palavra era um passo mais perto de tornar a ideia de reunir a família uma realidade. Eu tenho algumas informações sobre a família adotiva de Sofia, Lilia explicou. Eles estão localizados em um país europeu, e eu consegui manter contato com eles através de uma agência de adoção. Eles sempre foram receptivos e me forneceram atualizações sobre Sofia, mas nunca pensei que chegaria o momento de ir atrás dela. Agora, precisamos planejar nossa viagem e garantir que tudo esteja em ordem. Eduardo ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe e considerando os próximos passos. Vamos começar a planejar imediatamente. Precisamos preparar todos os documentos necessários, fazer as reservas de viagem e garantir que tudo esteja pronto para nossa chegada. E mais importante, precisamos nos preparar emocionalmente para o que está por vir. Esse será um momento muito intenso para todos nós. O entusiasmo e a ansiedade se misturavam no ambiente, criando uma sensação elétrica de antecipação. A ideia de buscar Sofia não era apenas um objetivo, era uma missão carregada de significado emocional profundo. Ambos sabiam que a jornada para encontrar Sofia e trazê-la de volta à família seria desafiadora, mas estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo em nome da reconciliação e da criação de uma nova unidade familiar. Enquanto o dia se desenrolava e os preparativos começavam, Eduardo e Lilia estavam unidos em sua determinação. A busca por Sofia representava não apenas uma missão de reunir a família, mas também uma oportunidade de redimir o passado e construir um futuro onde o amor e a união prevalecessem.
Com cada passo que davam, estavam mais próximos de realizar um sonho que parecia distante, mas que agora estava ao alcance. A jornada para encontrar Sofia havia começado, e com ela, a promessa de uma nova esperança e uma nova chance para a família que havia sido fragmentada pelo tempo e pela circunstância. O aeroporto europeu era um mar de sons e movimentação, um cenário vibrante que Eduardo e Lilia estavam prestes a explorar. Após uma longa jornada, a chegada ao terminal representava mais do que uma simples etapa na viagem, era o início de um encontro que poderia redefinir suas vidas para sempre. A casa onde foram recebidos, localizada em um bairro tranquilo, refletia um ambiente acolhedor e familiar. Ellen, a mãe adotiva de Sofia, abriu a porta com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Ela parecia uma protetora determinada a garantir que qualquer novo visitante fosse digno da confiança de sua filha. Bom dia, Eduardo cumprimentou, tentando esconder a ansiedade. Sou Eduardo, e está a Lilia. Viemos para encontrar Sofia. Ellen os avaliou com um olhar cuidadoso. Eu sou Ellen. Ouvi falar de vocês, mas não estava esperando uma visita direta. Sofia está aqui, mas antes de tudo, gostaria de entender o que vocês pretendem com essa visita. Lilia tomou a palavra, com um tom de sinceridade. Eu sou a mãe biológica de Sofia. Sempre soube sobre ela e que estava em adoção. Eduardo e eu viemos para explicar a situação e tentar conhecê-la. Recentemente, descobrimos sobre a existência dela e decidimos que era importante encontrá-la. Ellen hesitou, claramente preocupada com a situação e o impacto que isso poderia ter sobre Sofia. Compreendo. Vou chamar Sofia, mas quero que saibam que ela é uma jovem sensível e precisa de tempo para processar tudo isso. Ellen levou Eduardo e Lilia para uma sala de estar acolhedora, e o ambiente refletia o carinho que Ellen havia dedicado a Sofia. Quando a porta se abriu, Sofia entrou com uma mistura de curiosidade e desconfiança, seus olhos buscando respostas para uma situação que parecia surreal. Eduardo e Lilia estavam de pé, esperando com expectativa, enquanto Sofia observava os visitantes. Sofia, Eduardo começou com um tom suave. Eu sou seu pai, Eduardo. Eu sei que isso pode ser uma grande surpresa para você, e talvez difícil de acreditar, mas a verdade é que sou seu pai biológico. Sofia olhou para Eduardo com uma expressão de incredulidade e uma pitada de ceticismo. Você é meu pai? Nunca soube de você antes. Como posso confiar que você está dizendo a verdade? Eduardo sentiu um peso no peito ao ouvir a dúvida em sua voz. Eu entendo como isso pode parecer improvável. Lilia e eu só soubemos sobre você recentemente, há poucos dias. Eu não tinha conhecimento de sua existência até que Lilia me contou sobre você. A situação é nova para todos nós, mas quero ser honesto e explicar tudo o que puder. A desconfiança de Sofia era palpável, mas também havia um desejo genuíno de entender sua própria história. Lilia tentou intervir, com um tom que misturava a dor de uma mãe e a esperança de uma reconciliação. Sofia, eu sei que tudo isso é muito difícil. Eu decidi que a melhor forma de você saber sobre seu passado era através de uma conversa direta. Eu sempre soube sobre você e tomei a decisão difícil de colocá-la para adoção, na esperança de que você tivesse uma vida melhor. Ellen, percebendo o desejo sincero de Eduardo e Lilia de se reconectar e a complexidade das emoções envolvidas, decidiu intervir com um gesto de mediação. Sofia, entendo que este é um momento difícil e inesperado. Talvez seja sensato dar a eles a oportunidade de explicar a situação com mais detalhes e ver o que você pensa sobre isso. Sofia, embora ainda em dúvida, começou a considerar a possibilidade de ouvir mais. O ambiente estava carregado de emoção e incerteza, mas havia uma oportunidade de entendimento e talvez de construir algo novo. Eduardo e Lilia estavam determinados a fazer o possível para conquistar a confiança de Sofia, sabendo que o caminho para reatar esse vínculo seria longo e repleto de desafios. A decisão de enfrentar essas dificuldades com honestidade e paciência era o primeiro passo para reconstruir a família e criar uma nova chance de conexão. Enquanto o encontro prosseguia, a esperança de um novo começo se formava, com a promessa de explorar uma nova dinâmica familiar e buscar um entendimento mais profundo. A jornada para reconectar com Sofia estava apenas começando, e a determinação de Eduardo e Lilia oferecia uma base sólida para enfrentar os desafios que viriam.
A jornada de Eduardo para conquistar a confiança de Sofia não foi um esforço solitário. Lilia desempenhou um papel crucial na construção desse novo vínculo familiar. Desde o início, Lilia sabia que sua presença ao lado de Eduardo era fundamental para suavizar o processo e criar um ambiente de apoio e compreensão. Após a revelação, Eduardo e Lilia decidiram que a aproximação com Sofia deveria ser gradual e envolvente. Enquanto Eduardo se empenhava em pequenos gestos de carinho e presença constante, Lilia usava sua experiência materna para ajudar Sofia a se sentir mais confortável e segura. Ela entendia a complexidade emocional envolvida e estava determinada a ser um apoio estável durante esse período delicado. Lilia começou por se integrar de forma sutil e afetuosa na vida de Sofia. Durante as visitas, ela estava presente para facilitar as conversas e criar um ambiente mais acolhedor. Lilia conversava com Sofia sobre temas neutros e positivos, ajudando a aliviar a tensão e oferecer um espaço onde Sofia pudesse expressar suas próprias preocupações e esperanças. Em certos momentos, Lilia fazia questão de estar envolvida nas atividades cotidianas de Sofia, como preparar refeições juntos ou acompanhar eventos escolares. Ela usava esses momentos para mostrar a Sofia que, apesar das circunstâncias complicadas, havia um desejo genuíno de estabelecer um vínculo familiar. Lilia também aproveitava para compartilhar lembranças e histórias sobre sua própria vida, criando pontos de conexão e compreensão. Além disso, Lilia ajudava a planejar atividades especiais que permitissem que Eduardo e Sofia passassem tempo juntos de forma descontraída. Um exemplo foi um passeio ao parque que Lilia organizou, proporcionando um ambiente relaxado para que Eduardo e Sofia conversassem de maneira mais natural e sem pressões. Em um dia particularmente significativo, Lilia decidiu organizar uma pequena celebração de aniversário para Sofia, algo que nunca tinha sido feito antes por causa das circunstâncias de sua vida. Ela fez questão de envolver Sofia na preparação, desde escolher o tema até decorar o espaço. Durante a festa, Lilia e Eduardo fizeram um esforço especial para criar um ambiente festivo e alegre, mostrando a Sofia que estavam comprometidos em fazer parte de sua vida de maneira significativa. Eduardo e Lilia também buscaram apoio profissional para ajudar na transição, trabalhando com terapeutas familiares para garantir que a abordagem deles fosse a mais sensível e eficaz possível. Lilia sabia que um apoio especializado poderia ajudar a mediar as emoções complexas e oferecer ferramentas para fortalecer o relacionamento. Com o tempo, a presença constante e o apoio genuíno de Lilia ajudaram a suavizar as resistências de Sofia. Ela começou a perceber a dedicação de Eduardo e Lilia não apenas como um esforço individual, mas como uma tentativa sincera de construir uma nova dinâmica familiar. A confiança de Sofia foi conquistada gradualmente, à medida que ela via a consistência e o amor no comportamento de ambos. A colaboração de Lilia com Eduardo foi essencial para criar um espaço onde Sofia pudesse se sentir valorizada e aceita. Juntos, eles conseguiram mostrar a Sofia que, apesar das complexidades do passado, havia uma verdadeira intenção de formar uma nova família, baseada em amor, compreensão e apoio mútuo. O sol começava a se pôr, lançando um tom dourado e acolhedor sobre o jardim da nova casa que Eduardo havia preparado para a família. O ambiente estava decorado com simplicidade e carinho, refletindo o desejo de Eduardo de criar um lar verdadeiramente acolhedor para seus filhos. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para que o espaço não fosse apenas uma residência, mas um símbolo de uma nova etapa na vida deles. Eduardo estava ansioso e esperançoso. Após meses de esforço e paciência, ele finalmente conseguiu unir sua família de uma maneira que parecia um sonho distante. Sofia e Pedro, agora irmãos, estavam se ajustando ao novo cenário e à presença constante de Eduardo e Lilia. A jornada para formar esse vínculo familiar foi longa e cheia de desafios, mas finalmente parecia que todos estavam começando a se encontrar em um lugar de entendimento e amor. Lilia, sempre ao lado de Eduardo, ajudava a garantir que cada um se sentisse confortável e incluído. Ela havia se tornado não apenas uma parceira no relacionamento, mas uma verdadeira mãe para Pedro e Sofia. A convivência diária com Lilia trouxe uma sensação de normalidade e carinho, e a sua presença constante ajudou a solidificar o sentimento de que a família estava se tornando real. Eduardo, com o coração cheio de gratidão e amor, estava determinado a fazer com que cada membro da família se sentisse especial e amado. Ele planejou uma noite especial para comemorar a nova união,
uma pequena festa em casa, onde todos poderiam celebrar juntos e refletir sobre o quanto haviam superado para chegar até ali. Na festa, o ambiente estava repleto de sorrisos e risadas. Eduardo fez um brinde sincero, expressando sua alegria por finalmente estar reunido com seus filhos e agradecendo a Lilia por seu apoio e amor incondicional. Ele falou com emoção sobre a importância de cada um na sua vida e como a família, apesar dos desafios, era o maior presente que ele poderia desejar. Pedro e Sofia, agora mais à vontade e felizes, compartilhavam suas próprias histórias e risadas com a nova família. A conexão entre eles, embora inicialmente frágil, havia se fortalecido com o tempo. As dificuldades e as inseguranças deram lugar a uma sensação crescente de pertencimento e compreensão mútua. O jantar foi servido, e a mesa estava cheia de pratos saborosos e comidas favoritas de todos. Conversas animadas fluíam naturalmente, e o ambiente estava imerso em um sentimento de celebração e otimismo. Eduardo, sentado ao lado de Sofia e Pedro, sentia um orgulho imenso ao vê-los interagir e se abraçar com sinceridade. Enquanto a noite avançava, todos se reuniram no jardim para observar as estrelas. Eduardo e Lilia, junto com Pedro e Sofia, conversaram sobre seus sonhos para o futuro e os planos que tinham para a nova vida juntos. O céu noturno parecia um manto protetor, refletindo a esperança e a promessa de um futuro brilhante. Eduardo olhou para a família que havia lutado tanto para construir e sentiu uma profunda sensação de realização. O caminho não havia sido fácil, e os desafios foram muitos, mas o amor, a paciência e a dedicação haviam prevalecido. Ele sabia que, embora a jornada ainda tivesse seus altos e baixos, havia criado a família que sempre desejou, onde o amor e a compreensão eram a base para um futuro cheio de novas possibilidades. Naquela noite, enquanto a lua brilhava suavemente sobre o novo lar, Eduardo se sentiu em paz, sabendo que, apesar das dificuldades, havia encontrado a verdadeira riqueza em sua vida, a união e o amor de sua família. E, com cada passo dado, ele e seus filhos estavam construindo um futuro repleto de esperança, alegria e conexão verdadeira. Depois de reunir sua família, Eduardo sentiu um novo tipo de força e determinação. A presença constante de Lilia, Pedro e Sofia, ao seu lado, trouxe uma paz interior que parecia estar além da simples recuperação física. A alegria de estar com seus filhos, a conexão restaurada e o amor de Lilia transformaram a forma como ele enfrentava sua doença. Eduardo estava agora em um estado de esperança renovada. As visitas ao hospital eram mais suportáveis, pois ele sabia que cada tratamento era um passo em direção à recuperação. As sessões de quimioterapia e as consultas médicas eram momentos que, antes, pareciam intermináveis, mas agora eram acompanhadas de um propósito novo e poderoso. Lilia, sempre ao seu lado, mantinha um ambiente encorajador em casa. Ela preparava refeições saudáveis e nutritivas, sabendo que a boa alimentação era crucial para a recuperação. As tardes eram preenchidas com atividades que elevavam o espírito, pequenas caminhadas no jardim, leituras compartilhadas e conversas sobre o futuro que estavam planejando juntos. Essas atividades não apenas ajudavam Eduardo a se distrair das dificuldades, mas também fortaleciam o vínculo familiar. Pedro e Sofia também participaram ativamente do processo de cura de Eduardo. Pedro, com sua energia juvenil, se envolvia em brincadeiras e atividades que faziam Eduardo sorrir. Ele ajudava a cuidar de Eduardo com uma atenção que era ao mesmo tempo comovente e encorajadora. Sofia, por sua vez, começava a mostrar um lado cuidadoso e compreensivo, oferecendo apoio emocional e participando de pequenas tarefas que ajudavam a criar um ambiente mais confortável e acolhedor. A presença constante da família trouxe um novo tipo de força para Eduardo. Ele começou a notar melhorias em sua condição, e cada pequeno avanço na saúde era celebrado com entusiasmo. As notícias de progresso no tratamento eram um lembrete constante de que o amor e a dedicação de sua família estavam fazendo uma diferença real. Eduardo encontrou um novo propósito na sua recuperação. Ele estava determinado a não apenas se recuperar, mas a fazer o melhor uso possível de sua segunda chance na vida. Ele começou a trabalhar com sua equipe médica, adotando novas rotinas e estratégias de tratamento que, além dos cuidados médicos, incluíam práticas de bem-estar físico e emocional. Com o passar do tempo, os sinais de recuperação se tornaram mais evidentes.
As visitas ao hospital começaram a diminuir, e Eduardo começou a retomar atividades que antes lhe pareciam impossíveis. A energia e a vitalidade que ele havia recuperado eram um testemunho não apenas da eficácia do tratamento, mas da força do amor e do apoio de sua família. O ambiente em casa tornou-se um refúgio de otimismo e alegria. Cada dia trouxe novas esperanças e possibilidades. Eduardo e sua família começaram a planejar o futuro, a sonhar com novas aventuras e a aproveitar os momentos preciosos juntos. O tempo que haviam passado separados agora parecia ainda mais valioso, e a promessa de um futuro juntos dava a Eduardo a motivação necessária para continuar lutando. A recuperação de Eduardo não foi uma jornada fácil, mas foi marcada por um crescimento profundo e uma transformação pessoal. A conexão com sua família trouxe uma perspectiva renovada e uma força interior que não poderia ser medida apenas pelos números ou diagnósticos médicos. Era a realização de um sonho, a culminação de uma jornada de reconciliação e a afirmação de que, com amor e apoio, até mesmo as adversidades mais desafiadoras podem ser superadas. Com sua saúde recuperada e sua família unida, Eduardo estava pronto para abraçar um futuro brilhante. A história de sua superação se tornou um poderoso testemunho da força do amor e da importância das relações humanas na cura e na felicidade. Ele havia encontrado a verdadeira riqueza em sua vida, uma família que o amava e um propósito renovado para viver. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a pequena casa que agora era o lar de Eduardo, Lilia, Pedro e Sofia. A cena era de uma serenidade que parecia quase mágica, com o céu tingido de tons quentes e suaves refletindo a tranquilidade e a felicidade que a família havia finalmente encontrado. Após todas as adversidades, as lutas e as provações, o que se desenrolava diante dos olhos de quem acompanhava a jornada era um verdadeiro conto de redenção e amor. Naquela tarde, a casa estava cheia de risos e alegria. Lilia, com seu sorriso iluminado, preparava uma refeição especial na cozinha. O aroma dos pratos caseiros preenchia o ambiente, criando uma sensação de calor e acolhimento. Pedro e Sofia estavam ajudando, seus movimentos cheios de energia e entusiasmo. Cada gesto, cada sorriso, era uma prova de como o tempo e o amor haviam curado não apenas as feridas físicas de Eduardo, mas também as emocionais. Eduardo observava com um coração cheio de gratidão e felicidade. Ele se maravilhava com a simplicidade da vida que havia encontrado e como, apesar dos desafios, tudo havia se encaixado de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Sentado à mesa, ele compartilhava histórias e sonhos com Lilia, Pedro e Sofia. Cada palavra, cada risada, era uma celebração da nova vida que estavam construindo juntos. As noites eram agora marcadas por momentos de tranquilidade e conexão. Juntos, assistiam a filmes, jogavam jogos de tabuleiro e conversavam sobre os planos para o futuro. A casa, antes um lugar de incerteza e medo, havia se transformado em um refúgio de amor e segurança. As paredes estavam adornadas com fotos e recordações que representavam a nova vida e as memórias que estavam criando. O jardim da casa, agora cuidado com carinho, era um testemunho do novo começo. As flores estavam em plena floração, refletindo a beleza da transformação que havia ocorrido. As crianças corriam e brincavam no espaço ao ar livre, seus risos ecoando como uma melodia de felicidade. Eduardo e Lilia observavam, sentindo um profundo sentido de realização ao ver seus filhos crescendo em um ambiente de amor e apoio. Em uma noite especial, a família se reuniu ao redor da mesa para um jantar festivo. Era uma celebração não apenas de sua unidade, mas de uma jornada que havia levado todos a um lugar de paz e contentamento. Eduardo levantou um brinde, suas palavras cheias de emoção e gratidão. Ele falou sobre como a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas naqueles momentos simples e preciosos que compartilhavam. O olhar de Eduardo para Lilia, Pedro e Sofia era um reflexo do profundo amor que sentia por eles. A forma como eles se abraçavam, a maneira como se apoiavam e cuidavam uns dos outros, era a verdadeira medida do tesouro que ele havia encontrado. O amor que preenchia a casa não tinha preço, era uma conexão que transcendeu todas as dificuldades e desafios que haviam enfrentado. Enquanto o céu se tornava cada vez mais escuro, a luz da casa brilhava intensamente, um farol de esperança e felicidade. Eduardo, Lilia, Pedro e Sofia estavam juntos, felizes e em paz.
Eles haviam superado as adversidades e encontrado o que realmente importava, o amor e a união familiar. Era uma prova de que, quando se busca com o coração aberto e se enfrenta os desafios com coragem, a verdadeira riqueza é encontrada nas pessoas que amamos e na família que construímos. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.